Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Conhecimentos da Humanidade. Estou aqui com a minha parceira de tela, Ju, tudo bem? Oi, querido! Oi, pessoal! Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E, Léo, não estou te ouvindo. Agora você está me ouvindo. Agora Hoje a gente prometeu e a gente vai cumprir. Nós vamos trazer hoje um tema, continuar aqui o nosso tema do sagrado feminino ali no Crescente Fértil, e vamos falar dela. Vamos falar da primeira mulher, segundo Gênesis, vamos falar de Eva. A gente já deu algumas dicas no último vídeo, falou sobre a história da costela, da coisa do criado ao lado, do tselar, ou tsela, né, que seria ali o termo. Acho que é legal a gente voltar nisso. E falar também que o nome Eva é um nome que a gente acostumou a falar, mas que na verdade ela tinha um outro nome porque ela representa um outro conceito. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Eu quero começar, Ju, por essa ideia da costela, que a gente já falou um pouquinho na aula passada. Mas o que tem a ver essa história da costela, do Tsela com a Eva? Ela foi feita de uma costela do Adão mesmo? Então, Léo, a ideia da costela, ela tradicionalmente foi interpretada como uma ideia de uma espécie que convoca uma espécie de submissão, né? Uma criatura, nós teríamos então, dentro de uma leitura tradicional, uma criatura criada à imagem e semelhança do Criador e uma segunda criatura criada para ser sua companheira, fazer companhia, criada a partir da costela da criatura. Então a gente tem aqui uma cadeia de hierarquia. E esse vai ser um valor que vai ser muito consolidado na cristandade, né? E por muito tempo, enfim, é um dos valores alicerces do próprio patriarcado, né? Uma espécie de submissão natural feminina. Contudo, como a gente trouxe no nosso último vídeo, a gente já viu que a palavra que comumente é traduzida como costela não é exatamente isso. O que nos leva a interpretar o texto da Bíblia hebraica talvez como um texto muito menos hierarquizado e muito menos opressor nesse lugar de gênero do que normalmente se interpreta. Então, quando a gente fala da tsela, né, quando a gente interpreta a tsela como lado, a ideia do ao lado ou lateralmente, a gente está trazendo, né, uma percepção, um entendimento. Quando a gente pensa nessa colateralidade da criação do ser humano, a gente traz uma ideia de igualdade, de equinamidade, de igualdade de condições entre homens e mulheres. Então, isso é uma coisa que eu acho muito especial, muito cara, né? Porque às vezes a gente estuda as religiões comparadas e quando a gente tem uma preocupação assim com essa perspectiva de gênero, a gente acha que a gente tem que se livrar do texto bíblico, ou se livrar das religiões abraâmicas, e não é bem assim, né? Existem tantas maneiras de se relacionar com aquele texto, o texto é tão polifônico, existe uma interpretação dele que é muito violenta, mas será que não existem outras interpretações? Será que esse texto não se presta a outras visões de mundo? E a minha ideia é que se presta. A minha ideia é que sim, que é possível interpretar. E é isso, a gente tem que ter algumas ferramentas, tipo o hebraico, a gente tem que estar um pouco inteirado da tradição dos comentaristas, mas nós temos ali a ideia de que Eva, né, que vai se assemelhar a Deus no sentido de dar a vida, né, na origem, na raiz do seu nome, a gente tem a palavra Rai, né, a vida, e tem gente que também entende o Eva associado um pouco à ideia de Rava, né, ou de Ahavá, que tem a ver com amor. Então, assim, a vida, o amor, a criação, né, toda essa ideia que a gente tem de um Deus amor criador vai aparecer um pouco na figura de Eva, tornando ela muito parecida, muito próxima, de alguma forma, a Deus. E ela seria o quê, então, nesse contexto? Uma parte submissa, colateral, né, a própria criação de Adão, ou criada ao lado, junto com, né? E assim como Adão, da terra, da Adamá, a imagem e semelhança do Criador de criaturas. Né? Quando a gente lê a partir dessa perspectiva, fica muito interessante. O que faz muito mais sentido se a gente for pensar, né? Porque essa ideia de que Deus criou o homem do gênero masculino primeiro, é o que normalmente traz para nós aquela ideia de que Deus é um velhinho barbudo sentado em cima de uma nuvem, né? Como se ele tivesse criado a imagem e semelhança e falasse, agora eu vou criar algo diferente. Vou criar a mulher.
E, na real, quando a gente lê ali até o texto Gênesis, a gente vê que as criaturas já andavam em par, né? Ou seja, já existia a noção de que já tinha uma diferenciação ali, pelo menos biológica ali, né? Naquele contexto de gênero, pelo menos dos animais. Então, não me parece que é uma coisa que Adão estava tristonho, porque a história é essa, Adão estava lá, tristonho, estava lá, hashtag chateado, Deus olhou para aquilo e falou, tadinho do Adão, vou arrumar uma companheira para ele, vou fazer que nem os bichinhos têm companheira. É isso, parece muito mais uma fábula de La Fontaine do que um texto religioso, né? Ainda mais se a gente pensar que esse Deus, teoricamente, ele não tem um gênero, ele não tem um sexo humano biológico escolhido, né? Perfeito, né? Quando a gente lida com um texto como uma fábula, como você falou, como uma historinha meio infantilizada, vira uma coisa. Gente, nada contra fábulas, eu amo fábulas, tá? Mas dentro de um projeto pedagógico muito específico, ele vira uma coisa. Agora, se a gente se relaciona com o texto como um mistério, assim como a gente se relaciona com os mistérios da Grécia, Eleusis, os mistérios órficos, se a gente pega o texto bíblico e se relaciona com ele como se ele fosse um texto dos mistérios, a gente vê como ele se abre, né? Isso é um pouco o que a Kabbalah vai fazer também, né? Não é só sobre conteúdo, é sobre forma. Então, deixa eu dar um exemplo. Não me lembro se eu cheguei a entrar nesse ponto no último vídeo, mas só para dar um exemplo, né? Uma interpretação rabínica talmúdica muito interessante, Léo, se eu estiver me repetindo, chovendo no molhado, você me avisa. Mas uma interpretação talmúdica muito interessante, a gente está falando do quê? De um Deus, né? Que ele é não nascido, ele é incriado. Né? Então, ele é eterno, infinito. São conceitos filosóficos muito sofisticados, gente. Muito sofisticados. A gente está falando aqui de um Deus que vai personificar a ideia de ser. Tem um momento lá no... Um momentinho é ótimo. Tem um momento lá no Êxodos que ele vai se apresentar para Moisés e ele fala, eu sou o ser. Eu sou aquele que é. Eu sou o estatuto ontológico das coisas que são da existência por excelência. Eterno, incriado, sempre vivente, infinito, né? Onipresente, onipotente, onisciente. Assim, esse Deus ele é a personificação de conceitos incríveis, né? De conceitos incríveis. Sendo eterno, incriado, infinito, onipotente, onipresente, certamente ele transcende, né, as barreiras de gênero e de sexo, certamente. Daí a leitura do Deus andrógeno, né? O andrógeno, ele vai pensar, quando a gente pensa na figura do andrógeno, ele é homem e mulher ao mesmo tempo, né? Eu acho que até mais do que isso, ele está para além das ideias de homem e de mulher, né? Supera isso, de alguma forma. Agora, isso aqui, de novo, uma interpretação rabínica tradicional, né? Por que Deus cria? Por que o ser se presta, então, a se tornar criador? Né? Já que ele é tudo, ele é a totalidade. Né? E aí, uma leitura, né, para isso... Travou? Travou um pouquinho, né? Não? Uma leitura... Tá indo? Uma leitura para isso, uma leitura que se faz disso, é que Deus, então... ele quis experimentar, sendo a totalidade, sendo tudo, ele desejou experimentar a alteridade, a diferença. E para experimentar a alteridade, a diferença, então, é uma imagem bonita, né? Talmúdica, ele se encolhe, ele se retrai, né? E aí ele cria um espaço. E na criação desse espaço, ele pode o quê? Criar o outro, a diferença, a criatura, a Terra, o cosmos, tudo. E aí ele começa a criação para experienciar, sendo todo, experienciar o outro, experienciar a alteridade. E aí, veja só, se a primeira criatura é sua imagem e semelhança, essa primeira criatura, Adam, feito de Adamá, feito da terra, mas com o ruar, com o sopro de Deus, né? Ar e terra, e água e tal, né? Se essa primeira criatura é sua imagem e semelhança, a gente tem, então, o primeiro ser, que seria, então, andrógeno também, de certa forma, olhando para os animais em pares, e percebendo o quê? Percebendo que aqueles animais em pares experimentam a alteridade. E aí Adam, sendo, né, de alguma forma, a imagem e semelhança de Deus, vai querer experimentar também a alteridade. E aí o que Deus faz, segundo essa interpretação do texto bíblico, corta ao meio. Né? Então não é que Eva, né, ela é um outro submetido. Ela é um outro que foi o uno, né? Eva seria, então, a experiência de Adamá, de Adam, né?
para que possa experimentar a alteridade, se separar. Então, se separa em duas individuações para poder experimentar o emparceramento, a diferença, para que isso tudo faça parte da experiência desse ser que é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente tem... Eu achei legal esse gancho que você pegou, Ju, desculpa te interromper, mas quando você fala dessa alteridade de fazer a experienciação desse masculino e feminino, entre aspas, eu lembro de um rabino que eu estudei uma época com ele, e ele falou um negócio que eu repito sempre quando eu posto para meus alunos. Ele fala assim, por que é tão importante para o rabinato o casamento? Primeiro porque eu preciso aconselhar casais, então eu preciso saber do que eu estou falando, claro. Mas ele falou, mas tem um outro motivo. Quando existe um casamento entre duas pessoas, e lembra até na época que ele usou esse termo, ele nem falou entre um homem e uma mulher, ele falou entre duas pessoas, você experiencia uma realidade que agora precisa ser dividida com outra pessoa e que precisa ser o tempo todo olhado um outro ponto de vista de uma pessoa que provavelmente não cresceu no mesmo meio que você, não cresceu na mesma família, não cresceu no mesmo lugar, que tem toda uma bagagem de vida diferente e que aquilo tudo vem, e aí você tem que experienciar um outro universo enquanto você está experienciando o seu universo ao mesmo tempo. E ele fala, e isso catalisa o desenvolvimento psíquico, de autoconhecimento, de maturidade, de uma maneira absurda. Então, ele fala, por isso que a gente defende tanto o casamento dentro de uma ideia judaica, ou de uma ideia rabínica, ou de uma ideia cabalista, porque ele é um acelerador, um catalisador de processo. Então, imagina que quando você tem, e aí vou puxar um pouco aqui para um ocultismo, quando você tem aquela ideia de Deus criar uma alma única, e essa alma falar, eu preciso experienciar uma alteridade, talvez para começar a experienciar essa autoridade precise das polaridades para perceber as diferenças, e aí essa alma é quebrada em duas, aí talvez aí a gente tenha o nascimento desse Adão e dessa Eva, né? Pois é, né? E olha a diferença que é se relacionar com esse texto na forma de mistério, né? A gente tem aqui uma sabedoria enorme. É preciso, né, experimentar a alteridade. É importante experimentar a alteridade para recuperar uma unidade fundamental. Né? É muito maravilhoso. E aí, dentro dessa lógica, não faz absolutamente nenhum sentido. Submissão, hierarquização, não faz nenhum sentido a lógica de uma dominação patriarcal. Isso simplesmente não se sustenta. Né? Isso simplesmente não se sustenta. Que legal. E aí a gente estava falando, então, dessa criação, vamos dizer assim, de Adão e Eva. Vamos partir aí do pressuposto que ambos foram criados ao mesmo tempo, dessa divisão de lados, né? E cada lado acabou se tornando um deles. O nome que a gente chama hoje a primeira mulher Eva é um nome que foi popularizado, mas ela tem uma ideia de um conceito que está por trás disso, que tem a ver com uma palavra em hebraico. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente olha para o hebraico, as coisas mudam muito, né? Ainda mais quando a gente fala de um hebraico bíblico, ainda mais quando a gente traz um cuidado da leitura de uma tradição hermenêutica, interpretativa. Então, né, a gente tem algumas maneiras, algumas leituras possíveis do nome Eva. Então, o nome Eva, né, o nome que a gente convenciona chamar de Eva, ele traz em si um significado muito especial, na verdade, né? Que convoca uma série de sentidos, de novo, filosoficamente relevantes. Por quê? Porque Eva é a tradução do termo hebraico Havá, né? Havá. Então, tem um momentinho ali no Gênesis, que eu até peguei aqui, que ele fala assim, e Adão chamou, então, a mulher de Havá, Adão, lembrando que vem de Adamá, terra, né? Havá, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Então, olha que coisa linda, né? Ela é a mãe dos viventes, aquela que dá a vida. Né? Na palavra Havá, na raiz da palavra Havá, tem a palavra Rai, né? Que é o rei e o Yud, que é uma palavra... parece quase uma letra, na verdade, né? Mas é uma palavra. Então, é a palavra Rai, que significa vida. Então, olha que coisa mais bonita, né? Dessa criatura feita de terra, água e ar, assim, o Ruach, né? O Ruach e a Adamá, que é o primeiro ser humano,
chamado Adam, dessa criatura que vai experimentar, então, a nomeação das coisas e a alteridade, uma vez que é a imagem e semelhança de Deus que também está experimentando a alteridade, essa criatura vai criar, vai se tornar, vai se dividir, de certa forma, com um princípio da vida, né? A partir de um princípio da vida que vai ser Havá, ou Eva, mãe de todos os seres viventes, a fonte da vida. Então, quando a gente se lembra, etimologicamente e filosoficamente, do que o nome, né, da primeira mulher traz na palavra, a gente está falando de um lugar muito honrado dentro dessa economia cósmica, né, dentro dessa organização cosmogônica. A primeira mulher... A gente fala a primeira mulher é a primeira pecadora, a primeira mulher é a que comeu do fruto proibido, a primeira mulher é a que causou a queda, né? O paraíso perdido. Caramba, calma, gente, vamos lá. É a que dá a vida, é a mãe de todos os seres viventes. Ela tem uma semelhança ontológica com o Criador de criaturas, que é Deus, que é aquele que dá a vida, que é o criador de todos os seres viventes. Isso é muito especial, Léo, porque nesse sentido, na cosmogonia hebraica antiga, judaica antiga, a gente tem algo que vai se diferenciar muito do que vai ser dito na mitologia grega, a gente tem algo que vai se diferenciar muito do que vai ser entendido pelo pensamento medieval e até científico no começo da modernidade, que é o quê? A mulher, ao contrário de muitas tradições, né? Isso é muito legal. A mulher aqui, a nossa Havá, a nossa vida, a fonte da vida, a que dá a vida, a mãe de todas as coisas, né? A que tudo pariu, a que tudo gerou. Olha como vai fazendo semelhanças com deusas da antiguidade, né? Essa mulher, ela é o princípio da forma. Ela é o princípio da forma. E quem fica associado à imagem de homem, né, de um corpo masculino, é o Adam, que herda o quê? O princípio da matéria. Então, o homem, ao contrário, então a mulher está aproximada nesse sentido de Deus, porque é o que dá a vida, é o princípio da forma. Então, quando a gente pensa em magia elemental, a gente está falando do ar e do fogo, digamos assim. E o homem vai ser associado ao princípio da matéria, Adão, né? Terra, que vai dar o quê? A terra, a água, o barro. Isso muda, isso é muito diferente do que a gente está acostumado a pensar das grandes tradições religiosas sobre feminino e masculino. O próprio Aristóteles, falando em filosofia agora, né? Mas o próprio Aristóteles fala o quê? O homem é o princípio da forma e a mulher é o princípio da matéria. A mulher dá a matéria e o homem dá a forma. Não, então, por isso que a cultura grega seria patrilinear, porque a forma que seria hierarquicamente superior à matéria, dentro da visão grega, é masculina. E a gente está vendo aqui, na etimologia das palavras do começo do Gênesis, que a forma... E aí eu não estou falando que, então vamos inverter a hierarquia e agora a forma, a matéria é ruim, mas é masculina. Não é isso que eu estou falando, não me interessa fazer esse tipo de coisa. Acho uma bobeira, acho que a gente tem que quebrar a roda, sabe, gente? Quebrar essa lógica, quebrar esse negócio, sabe? Eu só estou chamando a atenção para como a gente tem uma leitura do texto bíblico ideologizada, colonizada, marcada, viciada por certas perspectivas patriarcais. Porque quando a gente vai ler sinceramente, no sentido de com sinceridade, quando a gente vai se relacionar com o texto como um texto de mistério, tão bonito, tão maravilhoso, né? Eva, a que dá a vida, né? Semelhante ao seu criador, ontologicamente semelhante. Ela não é uma mímesis, não é uma cópia da cópia da cópia, né? Ela é ontologicamente próxima a esse criador. E esse criador também é ontologicamente próximo de Adão, porque ele é totalizante, né? Então, forma e matéria, né? Metafísica e física, identidade e autoridade não, olha, ato falho, identidade e alteridade. O um e o múltiplo são todas experiências da totalidade. Experiências da totalidade.
E a nossa querida Eva, então, não é uma mimesis da mimesis, uma cópia da cópia, ela é o princípio da vida dentro dessa dança das experiências de totalidade. Isso é muito legal, né? A gente conseguir olhar para um texto, que é um texto que dá base a uma religião, que é a religião judaica, que tem lá a sua base também dentro do cristianismo, que foi buscar nessas coisas também para compor a criação do cristianismo. E a gente tendo essa leitura, o quanto deveriam ser religiões mais equilibradas, né? Porque a gente tem dentro de uma construção ali numa história da humanidade, quando vem uma mudança para uma sociedade patriarcal, a gente tem a religião pesando muito nisso. A religião talvez junto ali com a imagem do rei, né, daquele que é o soberano, né, aquela figura do masculino soberano, não em todas as sociedades, né, a gente tinha sociedades mistas ainda como a celta, que você tinha a figura da rainha, se não tivesse rei, não importa, mas o quanto a gente vê nessa sociedade, quando ela se acopla na religião, e a religião vai por esse caminho de começar a eleger os sacerdotes masculinos, o quanto isso acaba mudando a própria interpretação do texto místico que a própria religião tem. Eu estava pegando esse gancho do que você trouxe agora, eu estava lendo uns estudos agora recentes, estava conversando com um amigo meu esse fim de semana, o Claudinei Prieto, e a gente estava conversando sobre o nascimento ali dos cultos a Hécate, né? Hoje a gente sabe que foi ali na região da Turquia, fazia parte do mundo helênico, a região, se eu não me engano, chama Cária, e ali onde tem o nascimento do que seria o culto, e você tem as primeiras sacerdotisas, claro, que são mulheres, né? Mas, olha que coisa louca, quando começa a mudar isso, começa a mesmo para deusas como Afrodite, como Hécate, que tem os templos lá na Turquia, quando começa a mudar, em vez da substituição, mesmo deusas femininas ter sido para um sacerdote masculino, no início, como não tinha essa aceitação ainda, os sacerdotes eram eunucos. Olha então, só. Era uma tentativa de emular um feminino, mas já colocando o masculino ali para tomar conta da religião. E aí a gente vai começar a perceber que várias expressões dessas religiões ali, elas vão ter sacerdotes eunucos para dizer, ó, você não pode reclamar que é um homem porque é um eunuco, ele não tem mais foi castrado. Cara, Léo, olha que louco polêmica. Isso. Nossa, isso dá uma questão. Nossa, imagina. Complicadíssimo. Uau. E aí você começa a ter uma substituição gradual pelos sacerdotes, né? Você pega o Egito, por exemplo, que a gente está falando de crescente fértil, falando, né? Estamos aqui falando de Turquia. No Egito, você chega num momento que os sacerdotes de Ísis são todos homens. Sacerdotes de Hathor, você vai no templo de Dendera, você vai ver que são todos sacerdotes homens. Que loucura. E aí você vê que acontece essa substituição, inclusive nos cultos femininos, no Egito ainda não se sabe muito bem se realmente sabe-se dos eunucos, mas ainda não se sabe se muito bem comprovado de que os sacerdotes inicialmente eram. Mas hoje a gente já sabe, por exemplo, na região da Turquia, onde tem os templos ali de Hécate, de Afrodite, templos famosos, né, que a gente tem ali na região de Lagina, na região de Éfeso, enfim. São regiões que a gente tem esses templos, a gente já sabe que teve uma mudança para um eunuco para depois ter um domínio masculino sobre a deidade. E aí você começa a contar a história pelo ponto de vista do masculino. Aí Deus se torna masculino, o primeiro homem se torna... O primeiro ser humano se torna um homem masculino, não... E aí essa ideia ela acaba se perdendo na hora do texto místico. E quando a gente está estudando os misticismos, ou os esoterismos de qualquer tradição, todo ocultista, todo magista, todo filósofo dessas áreas sabe que se você não integrar as duas partes, não tem como chegar na tal da iluminação. Perfeito. Isso é uma coisa linda, né? A gente acha que tem esse lugar um pouco comum de que todas as religiões, na verdade, estão dizendo a mesma coisa, no fundo. Mais ou menos, né? Não é bem isso, mas eu acho que os saberes místicos, né? As tradições místicas das religiões, elas costumam encontrar esse lugar dessa unidade fundamental. Eu acho que esse sim é um lugar de esse conhecimento sagrado de todos os povos, de todas as eras, acaba sendo
sendo o mistério que é revelado por trás de tantas diferenças, né? E tanta alteridade, justamente. Mas, Léo, eu queria trazer uma última coisa, porque eu quero muito, talvez no próximo vídeo, entrar um pouco mais profundamente. Eu quero falar a gente começou a falar de Eva hoje, eu quero falar de Lilith também, mas eu também quero falar de Pandora, né? Que são essas primeiras mulheres. Eu acho que isso vai dar uma discussão interessante para a gente pensar, para a gente fundamentar o que a gente está tentando fazer aqui, né? Mas eu queria só chamar a atenção para a ideia de que a gente tem aí a palavra vida, né, de Rai, que eu falei, na Havá, mas tem gente que também vê numa etimologia meio, né, serpenteante a palavra amor, né, a Havá. Né? Tem Havá e a Havá. A Havá no hebraico é amor. Então a gente tem Rai, tem a Havá, então tem vida e amor. E a gente tem na história do Gênesis um vocabulário, de novo no hebraico, que é um vocabulário erótico. Né? A gente tem Eva, ela deseja o conhecimento, ela vê que o conhecimento é desejável, ela sente apetite pelo fruto, né? Ela tem estudos sobre isso, já tá, gente, não estou inventando isso, não. Tem muita gente que vai ver um vocabulário desse trechinho do Gênesis lá nos Salmos, né? Naqueles salmos meio erotizados também que a gente tem. Então, tem um vocabulário aqui que o pessoal da filosofia clássica chamaria de apetitivo. Né? A gente tem um vocabulário apetitivo, isso que eu estou chamando de um vocabulário erótico, essa ideia do desejo que se mistura, né? O desejo, o amor, o desejo do corpo, o desejo do alimento. Não à toa a consciência da própria nudez vai ficar muito associada um pouquinho depois, logo depois, à questão da sexualidade, da reprodução. Então está vinculado sim, né? O comer e o comer do fruto e o reproduzir, o comer e o comer, né? São os muitos comeres que temos aí nessa bruta flor do querer, para citar o Caetano Veloso. Mas a gente tem então uma mulher que ela é a fonte da vida e do amor, por essa leitura, nos muitos sentidos da ideia de amor. Ela deseja apetitivamente o conhecimento, né? Ela deseja o saber, ela deseja o conhecimento do bem e do mal. E quem conhece o bem e o mal, Léo? Quem conhece o bem e o mal é Deus. Né? Deus é conhecedor do bem e do mal. E Eva é o quê? Junto com Adão? Imagem e semelhança. Né? Ela é imagem e semelhança. Então, se Deus é o infinito que conhece, o finito, ao menos, deseja conhecer. Né? A imagem e semelhança desse ser infinito, desse ser que e cria uma criatura, mesmo que essa criatura não possa conhecer como Deus, uma vez que ela é imagem e semelhança, ela vai desejar o conhecimento do bem e do mal. Isso está naturalmente dado, né? Isso não é uma opção. Isso está assim, na própria condição da formação da criação do ser humano. Então a gente tem que pensar... Realmente a gente tem que se perguntar esse estatuto do pecado, se faz sentido pensar a partir do paradigma do pecado. Me parece que tendo essa leitura mística do texto, né, do mistério nesse sentido, acho que não, já vou adiantando para vocês, mas a gente tem um eco muito interessante com a história da Pandora, né? Porque a Pandora ela é o presente de todos os deuses, e quando os deuses vão criar a Pandora, que também é a primeira mulher, eles a criam dando características suas para ela. Então, nesse sentido, ela também é imagem e semelhança dos deuses. E ela ganha uma característica do deus Hermes, que é o desejo de conhecer, a curiosidade. Como ela poderia resistir a algo da sua própria natureza que foi dada por Deus, ou pelos deuses, pensando Eva e Pandora. Então, nós temos aqui essas primeiras mulheres, como eu gosto de pensar, que elas são a fonte da vida, sim, elas são o princípio reprodutivo, o amor, né, o erotismo, a sexualidade, tudo isso, o princípio da forma, o princípio da matéria, tudo isso, mas eu gosto de falar que elas também são as primeiras filósofas, porque elas desejaram o conhecimento. Né? O Platão tem uma ideia linda no Banquete, que ele fala que a nossa relação com o conhecimento é uma relação erótica. Né? Nós estamos numa escalada erótica em direção ao conhecimento.
E como negar o erotismo ao conhecimento nessas duas grandes mulheres fundamentais, daqui a pouco a gente fala de Lilith também, como negar isso se isso faz parte da sua própria natureza humana e divina ao mesmo tempo? Muito bom, então a gente já tem um gancho aí para o nosso próximo vídeo, que é falar sobre Eva, Lilith e Pandora. Maravilha! Bom, vamos encerrar por aqui nossa aula de hoje, nosso vídeo aula de hoje, falando sobre Eva, e aí a promessa é que no nosso próximo, então a gente vai falar de Pandora, de Eva e de Lilith, certo? Combinado. Provavelmente de Lilith acho que dá para falar mais um pouquinho também, né? Ah, com certeza, com certeza. A gente pega esse gancho aí, porque tem essa ideia dela ser a primeira mulher também, então a gente pega esse gancho e aí a gente vai destrinchando isso, que a galera, aproveitar que hoje as mulheres estão resgatando muito do seu poder pessoal através dessa imagem arquetípica de Lilith, né? Então, acho que é um tema bem legal aí para a gente falar de sagrado feminino. E Lilith tem tudo a ver com o crescente fértil também, né? Com certeza. A gente pode falar um pouquinho de Lilith na Suméria também depois. Muito bom. Obrigado, Ju, por mais uma aula. A gente falou um pouco sobre o sagrado feminino. Obrigada, pessoal. Semana que vem tem mais. Espero que essa contextualização, ainda que inicial, né, a gente está tentando fazer de maneira que a gente consiga avançar com firmeza, né, para as nossas discussões e conhecimento. Então, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Muito bom. Beijo, gente. Beijo. Esfirras para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.